Foi então que a feiticeira disse ao bruxo: eis meu conselho, calce botas de ferro e pegue um bastão de ferro. Vá com suas botas de ferro até o fim do mundo, tateando o caminho à sua frente com um bastão, molhando a terra com suas lágrimas. Vá através do fogo e da água. Não pare, nem olhe para os lados. E quando suas botas e seu bastão de ferro ficarem desgastados, quando o vento e o calor secarem seus olhos de tal maneira que nenhuma lágrima sequer consiga verter, eis então que no fim do mundo encontrará aquilo que busca e aquilo que ama. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Batismo de Fogo, o quinto livro da série The Witcher. Batismo de Fogo é uma publicação de 2015 da editora Martins Fontes e tem tradução da Olga Basinska Cinzato. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas é que, né, parece um nome polonês e é difícil. Já tem resenha dos outros 4 livros da série aqui no canal. Os vídeos vão estar aparecendo nos cards ao longo dessa resenha e eu vou deixar eles listados também na descrição desse vídeo. No final de Tempo do Desprezo, o Geralt sai muito ferido da luta ocorrida no banquete do Congresso dos Feiticeiros e ele é levado para a floresta de Brokilon, onde ele é curado pelas Dríades. Lá, ele toma conhecimento de um rumor que diz que a Ciri está em Nilfgaard e vai se casar com o imperador. Então, mesmo debilitado, ele decide sair da floresta e ir atrás da Ciri e salvar ela, custe o que custar. Ao longo desse caminho dele, ele vai se deparar com algumas companhias um tanto inusitadas. O Geralt, gente, ele é um personagem que ele se relaciona com as pessoas de uma forma diferente, né? Ele é meio mal-humoradão, assim, a gente não vê ele ao longo da série, inclusive na série da Netflix isso foi muito bem retratado, acho que o Henry Cavill deu um show, ele soube, assim, ele vestiu a carapuça do personagem totalmente. A gente não vê o Geralt tendo, sei lá, rompantes de alegria, sabe? Nem de simpatia. Ele é aquele tipo de personagem que ele é prático. Ele faz o que ele precisa ser feito, ele faz o que ele acha correto. É assim que ele mostra, por exemplo, como ele gosta de alguém, sabe? Ele defende essas pessoas. Ao longo da série, por exemplo, ele vai ajudar o Jaskier várias vezes. Mas ele não é, por exemplo, um personagem como o Jaskier, sabe? Ele é mais caladão, ele é mais na dele. A própria relação amorosa dele com a Yennefer é um troço esquisitíssimo. Só que por algum motivo inexplicável, as pessoas se afeiçoam a ele e acabam querendo ajudar ele, assim. Uma das pessoas que vai acompanhar ele nessa jornada é a Milva, que é essa mulher que tá aqui na capa. Ela é uma dríade e no começo ela fala que ela vai acompanhar ele só até certo ponto. Mas depois ela acaba mudando de ideia. E é muito interessante ver como que os dois vão ali se afeiçoando um ao outro, vão realmente construindo uma relação. No começo, quando ela apareceu, eu achei que os dois iam desenvolver alguma relação, assim, mais voltada pro lado do romance, mas não é isso, assim, eles desenvolvem uma amizade muito legal ao longo do livro. E a Milva, eu gostei muito dela, assim, eu acho que essa personagem faz toda a diferença para esse livro. Ela não deixa as coisas baratas, assim. Ela responde, ela fala o que ela pensa. Quando algum homem é machista com ela, ela dá uma resposta certeira e muito polida. E ela é uma arqueira, assim, sensacional. Outra companhia que ele vai ter também, é claro, é o Jaskier, personagem que já tá aí presente desde o primeiro livro da série. E é um personagem que, às vezes, é o alívio cômico da história. Às vezes, o Jaskier mostra alguns lados dele meio inesperados. E o Geralt também vai ter outras companhias que eu não vou falar aqui quais são, porque eu acho que é muito interessante a gente ir encontrando com esses personagens junto com o Geralt ao longo aí desse caminho que ele faz. Novamente aqui o autor vai utilizar aquele recurso dos personagens se deslocarem de um lugar para o outro. Só que em Batismo de Fogo, diferentemente do livro anterior, que é Tempo do Desprezo, isso funciona muito melhor e muito bem, porque o autor vai utilizar esse deslocamento
para mostrar como é que tá a situação no mundo que ele criou. Então, na medida que o Geralt vai andando de um lugar para o outro, vai encontrando com as pessoas, algumas das quais vão decidir seguir com ele, a gente vai tendo uma noção melhor da proporção dessa guerra que está acontecendo entre os reinos aí. E aqui, finalmente, a gente vai assistir uma batalha um pouco mais intensa. Esse livro tem vários pontos de vista. O do Geralt foi o que eu realmente achei mais legal. Eu acho que por causa dessa visão ampla que a gente consegue ter da história e também por causa dos personagens que estão acompanhando ele, que são interessantíssimos. Mas a gente também vai acompanhar a Ciri. E aqui, diferentemente do outro livro que a Ciri tem um destaque maior, aqui a Ciri já vai aparecer em uma escala um pouco menor, mas as poucas aparições que ela vai fazer, eu acho que são para o autor construir as bases para o futuro dessa personagem nos próximos livros. A gente vai acompanhar também os feiticeiros, como que eles estão tentando ali se movimentar depois dos acontecimentos de Tempo do Desprezo, e também a gente vai ter um vislumbre maior de Nilfgaard e conhecer um pouco mais desse império. Eu já percebi que nos livros da série eu gosto bem mais das partes da história que são pelo ponto de vista do Geralt. Os da Ciri, eu me arrisco a dizer que são os menos interessantes. Tem uma profecia nessa história envolvendo ela, então ela acaba sendo meio que uma das protagonistas da história, ela tem bastante destaque, ela tá sendo o tempo todo citada mesmo quando ela não aparece, mas na grande maioria do tempo, ela é uma personagem um pouco irritante, às vezes meio chata e até, em algumas vezes, ela é um pouco cruel. Dá pra perceber aqui, principalmente nesse livro, que o autor tá construindo as bases para o que vai ser o futuro dela, então ele coloca ela em certas situações para que a gente entenda o que essa personagem vai vir a se tornar e às vezes até para confundir um pouco, né? Porque tem uma profecia dizendo que ela pode salvar o mundo ou destruí-lo, então assim, em alguns momentos a gente é levado a acreditar numa coisa ou na outra, mas mesmo assim ela é a personagem que eu menos gostei até agora e com a qual eu menos me afeiçoei. Talvez em Sangue dos Elfos eu tenha achado ali ela um pouquinho mais interessante, mas ao longo do tempo, principalmente depois de ler o livro anterior e esse aqui, eu acho que o que eu mais gostei em Sangue dos Elfos não foi a Ciri em si, foi mais a relação dela e da Yennefer. A dinâmica dessas duas personagens foi muito boa, então acho que eu gostei mais disso do que da Ciri. No começo de Batismo de Fogo, há uma mistura da linha temporal do livro com o livro anterior, que é Tempo do Desprezo. O que acontece? Em um determinado momento de Tempo do Desprezo, a gente vê o Geralt, que já foi levado para Brokilon, e ele recebe, a gente vê ele recebendo a notícia desse boato sobre a Ciri. E aí essa é a última aparição dele na história, ele falando que ele vai atrás dela. Aí o livro Tempo do Desprezo segue sem ele. Aqui o livro já começa, Batismo de Fogo já começa pela perspectiva dele, então a gente vê ele saindo dessa floresta, ele terminando ali os preparativos e indo de fato embora. E aí, esse comecinho de Batismo de Fogo e ali, depois da última aparição dele de Tempo do Desprezo, até o final, vai ser mais ou menos ali que simultâneo. A gente consegue entender isso nesse livro aqui, a partir de detalhes que o autor dá pra gente, e a gente também consegue entender o momento em que, pelo menos até o momento eu estou entendendo assim, que Batismo de Fogo dá prosseguimento para essa linha temporal, além desse momento em que esses dois livros são simultâneos. Quem assistiu minha resenha de Tempo do Desprezo viu que lá eu disse que aquele tinha sido o livro, até aquele momento, que eu tinha gostado menos da história. E eu fico muito feliz em dizer que continua sendo ele. Eu gostei muito de Batismo de Fogo. Eu acho que os personagens que o autor apresenta aqui são muito cativantes. Os novos personagens que chegam para a história, principalmente, eles são muito marcantes e eles são muito interessantes de ler. Eu acho que a própria forma como o autor escolheu contar nesse livro aqui, pro leitor, as coisas que estão acontecendo na trama, escolheu apresentar como é que tá essa guerra, é muito mais interessante do que acontece no livro anterior, embora o livro anterior tenha sim a sua importância pro prosseguimento da história, mas esse aqui eu gostei bem mais. Eu gostei muito desse livro, eu acho que o autor
levou a história para um rumo que eu não estava esperando. Assim, ela teve um final meio ali inesperado e um pouco inusitado, talvez, que eu acho que não vai ser solto. Eu espero muito que não seja solto na história e que no próximo livro isso tenha um desdobramento. Então eu já tô assim muito ansiosa para ler esse livro. Eu recomendo demais que você leia Batismo de Fogo e todos os outros livros da série. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.